Ministro-General Eduardo Pazuello concedeu ontem uma entrevista coletiva para tratar sobre a vacinação no nosso país. Foi uma entrevista coletiva digna de dar um tapa na cara da mídia e de todos aqueles que falam que o governo federal não faz nada para combater a pandemia. Mas assiste esse vídeo aqui porque o que eu falar provavelmente não vai aparecer na Rede Globo, provavelmente não vai aparecer nas mídias tradicionais, porque inclusive já começaram a criar fake news e começaram a desmanchar o discurso do ministro-general Eduardo Pazuello. Quer saber a verdade? Quer saber como vai ser o plano de vacinação e tudo que o governo federal fez até agora? Assiste esse vídeo até o final. Então vamos lá, pessoal. Basicamente, nós temos 3 vacinas em jogo. AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, Sinovac, que é a Coronavac, Sinovac, empresa chinesa, em parceria com o Instituto Butantan de São Paulo. E esqueci de mencionar, a AstraZeneca também está tendo parceria com a Fiocruz. E a gente também tem a vacina do consórcio que a OMS criou. É um consórcio que o Brasil também aderiu, que é um consórcio de quase 20 laboratórios, e também temos a vacina de Pfizer. Vamos falar especificamente de cada um e os números que o ministro apresentou ontem. Vamos começar falando sobre a que está sendo assunto do momento aí, que é a Coronavac, que está sendo produzida pela Sinovac em parceria com o Instituto Butantan aqui no Brasil. O ministro garantiu que o Brasil já tinha acordado com o Butantan 100 milhões de doses para o governo federal e todas as doses que já estão no Instituto Butantan ou que estão sendo produzidas pelo Instituto Butantan pertencem ao governo federal. Elas não pertencem ao governo do estado de São Paulo, elas não pertencem ao João Dória. O que acontece com a Sinovac? Com a Coronavac, me desculpe. Ela apresentou 78% de eficácia, mas 78% de eficácia com 2 doses. Cada dose, eu tô só apresentando os números que o ministro nos apresentou ontem. Cada dose custa $10 e 70 e poucos centavos. Então nós estamos falando de $20 para vacinar cada brasileiro. Nós estamos falando de um numeral muito alto, só para vocês entenderem como a China está ganhando muito sobre a pandemia. Do outro lado, a gente tem a vacina da Universidade de Oxford com parceria com a Fiocruz do Rio de Janeiro. Cada dose está saindo $3 e 50 e poucos centavos, então a gente está calculando aí $7, me desculpe, tem um detalhe da vacinação de Oxford que não se sabe ainda se uma dose será necessária. Está sendo realizado um estudo para saber se uma dose vai ser eficaz e se precisarão dar o reforço para a população brasileira. É uma pesquisa, um estudo que ainda está em andamento, só que a vacina já está pronta, inclusive ela já está sendo receitada lá no Reino Unido. Então, a gente está falando de $3 e $10. Nós estamos falando basicamente de 3 vezes a diferença do preço, só para vocês entenderem como a China está ganhando nessa pandemia. O governo federal não vai deixar de comprar por ser $10, porque nós estamos no meio de uma pandemia. Mas o que o governo federal quis deixar muito claro? Primeiro, a Anvisa tem que aprovar, seja da China, seja de Oxford, seja dos Estados Unidos, seja do consórcio da OMS. A Anvisa tem que aprovar. O Instituto Butantan já enviou um requerimento de urgência hoje para a Anvisa e a Fiocruz falou que ia enviar da Universidade de Oxford hoje, se não no mais tardar segunda-feira. Então a Anvisa vai ter 10 dias para analisar esse requerimento de uso em urgência e, caso aprovado, ela vai ser liberada. Mas o que o governo federal fez que eu achei super inteligente? A tal MP. O que a MP que o presidente assinou faz? A MP ela traz uma série de pontos, como libera a compra de seringas e outros materiais que você precisa fazer uma vacinação, contratação de profissionais, contratação não só de profissionais de saúde, mas profissionais de segurança, que muito provavelmente nós vamos ter alguns conflitos quando a vacinação começar. Só que tem um ponto interessantíssimo nessa MP, nessa medida provisória, que é o quê? O médico, o profissional de saúde, o enfermeiro ou médico que estiver aplicando a vacina na pessoa vai ter a obrigação de informar os riscos e os benefícios da vacina. E o governo, se depender do governo federal, se o Plano Nacional de Vacinação for seguido, nós teremos um termo de responsabilidade, como está acontecendo no resto do mundo, como aconteceu no Reino Unido, por exemplo. Então, em relação ao processo de vacinação, vai ser esse. Agora vamos falar de números, quantas vacinas nós temos, quais são os preços, eu já até apresentei para vocês. Primeiro, por que a vacina da Pfizer foi descartada? A vacina da Pfizer era uma das mais caras do mercado e foram oferecidas somente 4 milhões de doses. Nosso país tem mais de 200 milhões de pessoas. Você não pode privilegiar um grupo. Você tem que vacinar toda a população, porque todo mundo tem que ter o acesso. Isso é uma democracia e todos têm que ter um acesso igual à vacina, a um tratamento médico. Então,
A vacina da Pfizer foi descartada não só por esse motivo, tem alguns outros motivos. Além de só dar 4 milhões de doses, eles queriam que o governo federal se responsabilizasse por completo em processos ou denúncias que as pessoas fizessem. A Pfizer se isentaria de qualquer ação, quem teria que pagar uma possível multa, uma possível ação que se perdesse contra a vacina seria o governo federal. Ou seja, a empresa produziu, não teve a capacidade de produzir e quem ia pagar o pacto ia ser o governo federal. Uma outra coisa, a Pfizer não ia mandar o diluente junto. Então, além de você já pagar caro na vacina, você ia ter que pagar para produzir o diluente. Então, a vacina ia chegar a preços elevados e não compensa você pagar o preço que ela estava chegando, que também era na média de $13 só a vacina, você ia ter que pagar mais o diluente. Então, nós estamos falando aí de uns 15, 16 dólares, talvez eu tenha exagerado, talvez uns 14 dólares e pouco, não compensaria para só 4 milhões de doses. Nós sabemos que já tem países que começaram a vacinação e o grande exemplo que eu gosto de dar nessa situação é Israel. Israel está de parabéns, começou a vacinação, está vacinando quem quer se vacinar, lá não está sendo obrigado. Só que Israel, a gente está falando de uma população de 6, 8, estourando 10 milhões, não estou me lembrando de cabeça agora. No Brasil, a gente tem uma população de mais de 200 milhões de pessoas. Então, quando a mídia quer noticiar que 42 países já começaram a vacinação e o Brasil não. Galera, o Brasil é um país continental, são 200 milhões de pessoas morando. Não tem como você comparar. 4 milhões de doses para Israel é suficiente para já vacinar pelo menos metade da população. 4 milhões de doses no Brasil não vacina nem 50% da Grande Rio, do município do Rio de Janeiro, né, e seus arredores, a região metropolitana do Rio de Janeiro. Então é uma comparação que muitas vezes fica ridícula. Vacina de Pfizer descartada por esses motivos. Aí a gente tem as duas vacinas, Sinovac e a vacina da Universidade de Oxford com parceria com a Fiocruz. Nós teremos 100 milhões de doses da Sinovac, da Coronavac, produzida pela Sinovac, pelo Instituto Butantan, se aprovada pela Anvisa e com termo de responsabilidade e seguindo a ordem do Plano Nacional de Vacinação. Nós teremos mais 100 milhões de doses da vacina da Universidade de Oxford, que também eles devem entrar com um pedido de uso emergencial, com uso de urgência, hoje, no mais tardar, segunda-feira. E nós teremos mais 50, 60 milhões de doses da vacina do consórcio da OMS. O que é o consórcio da OMS? O consórcio da OMS são 20 grandes laboratórios que se uniram para juntos estudarem e acharem uma vacina. Essa vacina também já está nos estágios avançados. Então, nós teremos ao todo 260, 270 milhões de vacinas inicialmente. Detalhe, a Sinovac já se sabe que vai precisar de 2 doses, porque ela tem 78% de eficácia com 2 doses. A vacina do AstraZeneca, em parceria com a Universidade de Oxford, não se sabe ainda se vai precisar de 2 doses ou de 1 dose. Foi certificado que pode ser que você tenha a mesma eficácia que a Coronavac está apresentando com 1 dose. Esse estudo está na fase final, inclusive os resultados vão ser apresentados para a Anvisa. Então não é nem questão de você não querer vacinar a população. É porque os estudos têm o seu tempo, gente. Nós não vimos uma vacina nunca ser feita em tempo recorde, 9, 10 meses, então tem os seus riscos. É por isso que o governo está propondo o termo de responsabilidade e que o profissional de saúde informe a pessoa que estiver se vacinando dos riscos e dos benefícios. A vacina, se depender do governo federal, não será obrigatória, não será compulsória. Agora vamos para a questão das seringas, que virou polêmica aí nesses últimos dias, falou que o governo federal não queria comprar seringa porque estava com preço elevado. Pessoal, o governo federal já tem o número de seringas necessárias para a vacinação. O que o governo federal quis dizer que não tinha dinheiro para comprar? Existe, isso o ministro-general Eduardo Pazuello explicou, existe algo que se chama estoque. Estoque do estoque, para falar a verdade. O governo federal ele tem um estoque pronto, os municípios já têm as seringas e se tem um estoque do estoque para garantir a segurança, um número bem amplo, assim, para você garantir que não vai faltar. Para você comprar qualquer coisa no Brasil, para o governo, governador, prefeito, presidente comprar qualquer coisa com dinheiro público, ele tem que fazer algo que se chama licitação. A licitação é quando você vai, busca o preço, você fala o preço que vai pagar e várias empresas começam a te oferecer aquele produto. Quando a licitação não chega no preço, nós chamamos de licitação fracassada. Isso é um termo técnico, isso é um termo que está na lei. Aí a mídia vai e fala, o governo fracassou
O governo admite fracasso. Não, isso é um termo técnico. Licitação fracassada. Não é que o governo fracassou, é que as empresas estão com os preços super elevados, o Brasil realmente está quebrado, o presidente não conta mentira ao afirmar isso, só que o governo já tem o estoque de seringa necessário, seria o estoque do estoque e que vai ser comprado. Por quê? Por causa da MP, você não precisa mais de licitação e você consegue negociar com maior facilidade. Porque depois, se o governo federal compra sem os trâmites da lei, iam chamar de preço superfaturado, como o governador de São Paulo fez com os respiradores, por exemplo. Então a questão das seringas é isso. Existem termos técnicos. Licitação fracassada. Não é que o governo federal admitiu o fracasso, como a Rede Globo está querendo plantar aí. Mas eu acho que o grande problema nessa nossa crise, nessa pandemia, é o que o ministro ele pontuou bem, é a comunicação, pessoal. O ministro, o governo fala uma coisa e a mídia vai lá e noticia totalmente o oposto. Eu acabei de dar um exemplo para vocês. Então é triste saber isso, porque a população não está recebendo a informação como ela deveria receber. Só para vocês terem uma noção. Ontem eu estava assistindo um programa qualquer, um jogo, e deu intervalo. Aí eu coloquei 3, 4 minutos, eu queria ver se realmente o Jornal Nacional contava mentira, como eu já havia testemunhado antes. Liguei 3 minutos no Jornal Nacional. Durante esses 3 minutos, a cada 3 segundos era uma mentira diferente. Eu não estou brincando, é muito sério. A cada 3 segundos era uma mentira diferente. Eles atacavam o governo, falavam que o governo fracassou, falavam que o governo não queria comprar vacina, falavam que o governo não tinha estoque, falavam que o governo não estava interessado em salvar vidas. Eles meio que chamaram indiretamente o presidente de genocida. Então é uma mentira atrás da outra. E o grande problema que a gente tem hoje é a comunicação. O governo já garantiu, nós temos pelo menos 260 milhões de doses para aplicar em cada um dos brasileiros, seguindo a ordem do Plano Nacional de Vacinação. O nosso país é continental, nós temos que vacinar mais de 200 milhões de pessoas. Não é para qualquer um, é uma logística que se tem. Como o ministro definiu, como uma solução tripartidária, não tripartidária, mas é uma função colaborativa entre três. Nós temos a esfera federal, nós temos a esfera estadual e nós temos a esfera municipal. O presidente, os ministros da saúde, o Ministério da Economia, eles vão comprar a vacina, comprar as seringas, comprar tudo que for preciso. E vai distribuir para o governo estadual. O governo estadual vai distribuir entre os municípios. E quem vai agir é o prefeito, é o vereador, criando lei. Quem vai agir é os municípios. O governo federal está fazendo a parte dele, está negociando desde fevereiro vacina. Só que não tem como você comprar. Existe uma outra vacina no mercado aí que está custando $37. Pessoal, nós vivemos num país que tem 200 milhões de pessoas e nós não podemos beneficiar e privilegiar ninguém, é uma democracia. Então isso tem que ficar claro. Um abraço, volto depois com mais vídeo.